Existe um momento na história em que o mundo inteiro continua vivendo normalmente, enquanto o céu já começou a enviar sinais. E talvez esse momento seja agora. Porque o que está acontecendo entre Irã e Israel não é apenas um conflito político, não é apenas mais uma guerra no Oriente Médio, não é apenas uma crise internacional. Há algo muito mais profundo acontecendo. Algo que parece ter saído diretamente das páginas antigas da Bíblia. Algo que foi escrito há milhares de anos e que hoje parece ganhar forma diante dos nossos olhos. E é exatamente isso que torna tudo ainda mais assustador. Porque quando o profeta Ezequiel recebeu aquela visão, ele não estava falando apenas para o povo do seu tempo. Ele estava vendo além, muito além. Era como se o futuro tivesse sido aberto diante dele por alguns instantes. Naquela visão, nações se levantavam, povos se moviam, territórios entravam em tensão. Uma atmosfera de ameaça pairava sobre a terra. E no centro de tudo, Israel. Pense nisso por um segundo. Quantas vezes ao longo da história, Israel se tornou o epicentro de acontecimentos que mudaram o mundo? Mas agora há algo diferente. O clima espiritual está diferente. A sensação no ar é outra. É como se uma peça antiga, esquecida por muitos, estivesse sendo colocada novamente no tabuleiro. E milhões de pessoas estão olhando para as notícias sem perceber que talvez estejam assistindo ao cumprimento de algo que já havia sido anunciado. Talvez o maior erro das pessoas seja imaginar que profecia bíblica se parece com algo distante, abstrato ou impossível de reconhecer. Mas quase nunca é assim. A profecia chega silenciosa. Ela começa nos bastidores. Primeiro como rumores, depois como tensões, depois como movimentos que parecem coincidência. E então, quando todos percebem, ela já está acontecendo. É exatamente por isso que este vídeo é tão importante. Porque hoje eu quero te mostrar por que tantas pessoas acreditam que a profecia registrada em livro de Ezequiel está ganhando uma dimensão assustadoramente real neste exato momento. E antes de continuar, eu quero que você comente essa frase curta aqui embaixo. Os sinais já começaram. Escreva isso nos comentários, porque esse vídeo não é apenas informação, é um alerta. E talvez, no fundo, você já esteja sentindo isso também. Existe uma inquietação coletiva, uma sensação difícil de explicar, como se algo muito grande estivesse se aproximando. E quando olhamos para a visão de Ezequiel, essa sensação parece fazer ainda mais sentido. Em um dos trechos mais impactantes, ele descreve um cenário em que nações se unem e se levantam contra Israel. Não como um evento isolado, mas como um movimento muito maior, um alinhamento, uma convergência. Como se forças regionais e globais começassem a caminhar para o mesmo ponto. E é impossível ignorar o que estamos vendo hoje. O aumento das tensões, as alianças estratégicas, os discursos cada vez mais agressivos, a instabilidade crescente na região. Tudo isso faz uma pergunta ecoar. Isso já foi profetizado? Porque quando você lê a profecia, percebe que o foco não está apenas em uma guerra. O foco está no significado espiritual do que essa guerra representa. A Bíblia não trata apenas de geopolítica. Ela fala sobre sinais, sobre tempos, sobre movimentos que antecedem grandes mudanças. E é isso que torna a leitura tão impactante. Não estamos falando de um texto frio, estamos falando de uma atmosfera, de uma advertência, de uma sensação de que existe algo se movendo por trás do que os olhos conseguem ver. E talvez seja por isso que tantas pessoas estão voltando seus olhos para Ezequiel agora. Porque a impressão é de que o mundo está acelerando em direção a algo. Observe como tudo parece mais intenso, mais rápido, mais imprevisível. Conflitos que antes ficavam contidos agora explodem em escala global. Decisões tomadas em poucas horas repercutem no planeta inteiro.
O medo coletivo cresce. As pessoas sentem que algo está errado, mesmo sem saber explicar exatamente o quê. E é exatamente nesse tipo de cenário que profecias antigas voltam a ecoar com força. Talvez não seja por acaso. Talvez nunca tenha sido. E aqui está a parte mais perturbadora. A profecia de Ezequiel não fala apenas de confronto. Ela fala de um tempo em que as nações acreditariam estar no controle, mas na verdade estariam caminhando para um desfecho já previsto. Isso muda completamente a forma como enxergamos o presente, porque deixa de ser apenas notícia, passa a ser sinal, passa a ser alerta, passa a ser um espelho profético do nosso tempo. E talvez a pergunta mais importante não seja quando isso vai acontecer. Talvez a pergunta certa seja: será que já começou? Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreva agora no canal, porque nas próximas partes nós vamos entrar no trecho mais assustador da profecia. A parte em que Ezequiel descreve quem se levanta, de onde vem essa ameaça e por que milhões acreditam que o cenário atual se encaixa de forma impressionante. E o que vem a seguir é ainda mais intenso, porque vamos revelar por que muitos estudiosos e canais proféticos conectam essa visão diretamente ao que está acontecendo entre Irã e Israel neste momento. E quando você ouvir essa conexão, talvez nunca mais veja as notícias da mesma forma. A tensão crescente, a sensação de que o mundo está caminhando para algo que já havia sido visto muito antes de acontecer. Mas agora chegamos ao ponto em que a profecia deixa de parecer apenas uma advertência espiritual e começa a tocar o presente de forma inquietante. Porque existe um trecho em livro de Ezequiel que para muitos soa quase como um eco dos acontecimentos de hoje. É aqui que o tom da profecia muda. Ela deixa de ser apenas uma visão simbólica e assume a forma de um cenário, um movimento, uma ameaça que se aproxima. 7. E é exatamente isso que prende a atenção de tantas pessoas quando olham para o conflito entre Irã e Israel. Em Ezequiel 38, o profeta descreve uma coalizão de nações se movendo contra Israel. Não como um ataque isolado, mas como uma união. Como se forças diferentes, com interesses distintos, fossem levadas para um mesmo destino. É aí que nasce a tensão profética que tanto desperta curiosidade. Porque ao longo dos anos, muitos intérpretes bíblicos associaram essas nações antigas aos países que hoje ocupam aquela região. E entre essas interpretações, uma das conexões mais comentadas é a associação de Pérsia com o atual Irã. Isso é importante, porque a antiga Pérsia é citada explicitamente no texto bíblico. E quando as notícias mostram o aumento da tensão entre Irã e Israel, muita gente imediatamente volta os olhos para essa passagem. Não por medo apenas, mas porque a sensação é perturbadora. É como se a linguagem antiga estivesse se sobrepondo ao presente, como se o passado estivesse descrevendo o agora. Pense por um instante na força disso. Milhares de anos atrás, um profeta registra a presença de Pérsia em um movimento contra Israel. Hoje, uma das maiores tensões geopolíticas do planeta envolve exatamente essa região. É impossível para muitas pessoas não sentir um arrepio ao perceber essa conexão. E é aqui que o roteiro precisa falar diretamente com quem está assistindo. Porque talvez você também tenha sentido isso. Aquela sensação de que as manchetes não parecem mais simples notícias. Elas parecem sinais, parecem peças se encaixando, parecem um relógio profético avançando. Mas há algo ainda mais profundo. A profecia não descreve apenas a presença de nações. Ela transmite uma atmosfera, um sentimento de cerco, de ameaça crescente, de um momento em que tudo parece se aproximar de um ponto crítico. E não é exatamente assim que o mundo se sente agora. O medo de escalada, o temor de uma guerra maior, a sensação de que qualquer movimento
pode desencadear algo muito mais amplo. Essa é a força da retenção nesse tipo de roteiro. Fazer o público sentir que não está apenas ouvindo um texto, mas assistindo ao cumprimento de uma visão. Porque Ezequiel descreve não apenas um ataque. Ele fala de um tempo em que as nações acreditam estar avançando com poder absoluto, como se estivessem no controle, como se pudessem decidir o destino da história. Mas a mensagem profética aponta para algo maior. A história nunca esteve nas mãos dos homens. E é isso que torna tudo ainda mais intenso. O conflito atual não é visto por muitos apenas como uma disputa territorial. Ele é percebido como um possível marco espiritual, um sinal de que o mundo entrou em uma fase diferente, mais instável, mais profética, mais carregada de significado. Se você sente que esses sinais não são coincidência, comenta agora. A profecia está diante dos nossos olhos. Essa frase cria conexão emocional e faz o público permanecer até o final, porque a próxima revelação é ainda mais forte. Existe um detalhe em Ezequiel que quase ninguém percebe na primeira leitura. Um detalhe que muda completamente a forma como enxergamos o presente. A profecia sugere que tudo isso não é o fim em si, é apenas o começo. Uma preparação, uma tensão que antecede algo muito maior. E é exatamente aí que a curiosidade cresce. Porque se isso é apenas o início, o que vem depois? O momento em que a visão deixa de ser apenas guerra e se transforma em intervenção divina. E quando essa parte começa, o tom da profecia muda completamente. O céu parece responder à terra. E o que Ezequiel descreve a seguir é algo que pode mexer profundamente com quem está assistindo. Se ainda não é inscrita no canal, se inscreva agora. Há momentos na história em que o mundo acredita estar assistindo apenas a mais um conflito, mais uma troca de ameaças, mais uma escalada militar. Mas quem observa com atenção sente que existe algo diferente acontecendo. O ar está mais pesado, as manchetes parecem carregar uma urgência incomum e, no fundo, milhões de pessoas têm a mesma sensação difícil de explicar. Isso não parece ser apenas política, parece sinal, parece aviso. Parece algo que já havia sido dito muito antes de acontecer. É exatamente aqui que a visão de Ezequiel se torna tão perturbadora. Porque ele descreve um tempo em que nações se levantariam contra Israel como se tudo estivesse convergindo para um mesmo ponto. Não como um evento isolado, mas como um alinhamento, uma pressão crescente, um cerco emocional, espiritual e histórico. E quando o mundo olha para a tensão entre Irã e Israel hoje, é impossível para muitos não lembrar da antiga menção à Pérsia em livro de Ezequiel. A antiga Pérsia, o território que, historicamente, se conecta ao atual Irã. É aqui que o coração de quem assiste acelera, porque de repente a profecia deixa de parecer distante. Ela parece respirar no presente. As palavras antigas começam a ganhar forma nas notícias. E o que mais assusta não é apenas a semelhança, é a atmosfera. Porque a Bíblia não descreve apenas guerra, ela descreve um tempo de tensão coletiva, um tempo em que o medo cresce, em que o mundo inteiro olha para a mesma região, em que as nações parecem caminhar em direção a algo maior. Não é exatamente isso que está acontecendo agora? Todos os olhos voltados para o Oriente Médio, todos os canais falando sobre Israel, todos tentando prever qual será o próximo movimento do Irã. E enquanto isso acontece, uma pergunta começa a ecoar dentro das pessoas. Isso já estava escrito? Talvez seja por isso que esse tema prende tanto. Porque não se trata apenas de entender os fatos, se trata de sentir que existe um significado maior por trás deles. Existe um detalhe que quase ninguém percebe. A profecia não apresenta essas nações como protagonistas absolutos. Elas parecem se mover acreditando estar no controle. Mas a sensação do texto é outra.
como se houvesse uma força maior conduzindo tudo para um desfecho inevitável. Isso muda completamente a forma como o público enxerga as notícias. De repente, deixa de ser apenas geopolítica. Passa a ser um relógio profético, passa a ser um alerta espiritual, passa a ser um sinal do tempo. Se isso está mexendo com você, comenta agora essa frase: nada disso é por acaso. Escreve exatamente assim nos comentários. Porque quando muitas pessoas começam a sentir a mesma inquietação, talvez seja porque algo realmente está sendo revelado. E existe um ponto ainda mais forte. A visão de Ezequiel não transmite apenas ameaça humana. Ela transmite a sensação de que o próprio céu observa esse movimento. Como se o mundo estivesse se aproximando de um limite. Como se a tensão entre as nações estivesse preparando o cenário para algo que vai muito além da guerra. Talvez seja por isso que tanta gente sente medo ao assistir às notícias. Não é apenas o medo do conflito, é o medo do significado. É o medo de perceber que aquilo que parecia impossível começa a se encaixar com uma precisão assustadora. E o que vem a seguir é ainda mais impactante. Porque o texto profético sugere que quando tudo parecer prestes a explodir, algo maior acontece. Algo que interrompe o curso natural dos acontecimentos. Algo que faz a humanidade perceber que não está no controle. E é exatamente isso que torna essa profecia tão intensa. Porque ela não fala apenas sobre nações. Ela fala sobre o momento em que o invisível toca o visível. E quando esse momento chega, ninguém permanece o mesmo. Se inscreva agora, porque o próximo trecho é justamente o ponto mais assustador dessa revelação. O momento em que o céu parece responder ao que está acontecendo na terra. E quando isso acontece, a profecia deixa de ser apenas aviso. Ela se torna cumprimento. E é exatamente nesse ponto que tudo se torna ainda mais assustador. Porque quando a tensão parece atingir o limite, a visão de Ezequiel muda de tom. Até aqui, tudo parecia girar em torno de nações, alianças, ameaças e movimentos estratégicos. Mas, de repente, o foco sai dos homens. O foco sobe, como se o profeta quisesse mostrar que existe algo acima de tudo isso. Algo maior do que exércitos, maior do que governos, maior do que qualquer plano humano. É como se o céu começasse a responder. E é justamente aqui que a retenção explode, porque quem está assistindo sente que a revelação está entrando em uma dimensão mais profunda. Não estamos mais falando apenas sobre Irã e Israel. Estamos falando sobre o significado espiritual do que está acontecendo agora. A visão transmite a sensação de que o mundo está se aproximando de um ponto crítico. Um ponto em que tudo parece prestes a romper. Como uma corda tensionada ao extremo. Como um silêncio pesado antes de uma tempestade. Talvez você tenha sentido isso nos últimos dias. A impressão de que as notícias estão diferentes, mais intensas, mais urgentes, mais carregadas. Não é apenas informação, é atmosfera, é peso, é uma sensação coletiva de que algo muito grande está se formando. E é isso que torna a profecia tão impactante, porque ela não descreve apenas o movimento das nações. Ela sugere que no momento em que todos acreditarem que a guerra está nas mãos dos homens, algo sobrenatural muda o rumo da história. Pense no impacto disso. O mundo inteiro olhando para as estratégias militares, para os discursos diplomáticos, para os ataques e respostas. Enquanto, espiritualmente, talvez o verdadeiro movimento esteja acontecendo em outro nível. É isso que faz tantas pessoas sentirem medo, porque no fundo elas percebem que não se trata apenas do que conseguem ver. Existe algo invisível acontecendo. E quando a Bíblia fala sobre sinais, ela quase sempre fala sobre isso.
sobre eventos visíveis carregando significados invisíveis, sobre acontecimentos reais apontando para algo maior. Talvez seja por isso que essa profecia mexe tanto com a alma, porque ela fala diretamente com esse sentimento que muitos têm hoje. O mundo parece estar entrando em uma nova fase, uma fase mais instável, mais espiritual, mais intensa. E existe um detalhe que quase ninguém comenta. A visão de Ezequiel transmite a ideia de que quando tudo parecer prestes a desabar, a intervenção não vem da lógica humana. Ela vem do alto, como se a própria história fosse interrompida. Como se o céu dissesse, até aqui, isso muda tudo. Porque significa que o conflito atual pode não ser apenas um evento isolado, pode ser um sinal de preparação, um marco, um aviso, uma peça dentro de algo muito maior. Se você sente que o mundo realmente está vivendo sinais proféticos, comenta agora essa frase: o céu já está respondendo. Escreve exatamente assim nos comentários, porque essa frase não é apenas engajamento, ela faz quem está assistindo sentir que faz parte da revelação. E é exatamente isso que aumenta a retenção. Agora presta atenção nisso. Sempre que grandes movimentos acontecem em torno de Israel, o mundo inteiro para. As manchetes mudam, os olhos se voltam para aquela terra. O medo cresce, as conversas se intensificam. E por quê? Porque existe algo profundamente simbólico nessa região. Algo que ultrapassa fronteiras políticas. Algo que toca o imaginário espiritual coletivo. Israel nunca foi visto apenas como um território. Para milhões, ele é um relógio profético, um centro simbólico, um lugar onde a história e a profecia parecem se encontrar. E quando a tensão aumenta com o Irã, essa sensação se intensifica. É como se o relógio avançasse, como se o mundo inteiro sentisse que está observando algo maior do que consegue compreender. Mas o ponto mais forte ainda está por vir, porque a revelação não termina na guerra. Ela aponta para consequências, para mudanças, para um impacto que vai muito além daquela região. E o que está por trás disso pode mexer profundamente com quem está ouvindo. Porque a próxima revelação não fala apenas sobre nações. Ela fala sobre você, sobre o tempo em que estamos vivendo, sobre os sinais que as pessoas ignoram no cotidiano, sobre como reconhecer quando uma profecia deixa de ser texto e começa a se tornar realidade diante dos nossos olhos. Se ainda não é inscrita, se inscreva agora, porque o que vem a seguir pode ser a parte mais forte de toda essa mensagem. O momento em que a profecia sai do Oriente Médio e entra diretamente na vida de quem está assistindo. E quando isso acontece, ninguém consegue ouvir da mesma forma.